E aí, tudo bem? Deixa eu te contar, eu era infértil, não podia ter filhos, ou precisava muito de um tratamento para ter. Mas o Senhor me curou, Deus me curou, e eu quero te contar essa história agora. Tudo começou quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos, né? Toda menina começa aí a sua vida, né? Começa o seu ciclo menstrual, a se tornar mulher. E eu notei, toda a minha família notou que eu tinha muitos problemas com cólica, sentia muita dor, a ponto de não ir pro colégio, de ficar em casa, né? Então eu fui procurar ajuda médica. Quando eu comecei a fazer os exames, nos meus primeiros exames ginecológicos, foi constatado que eu tinha micropolicistos e que eu tinha uma forma defeituosa dos meus ovários, né? Quem é mulher vai ver esse vídeo, vai saber do que eu tô falando. E com o passar do tempo, isso se agravou, né? Também sofri alguns traumas na infância que fica para um outro vídeo, mas hoje eu quero falar sobre o meu milagre. Então, durante muito tempo, eu continuei fazendo acompanhamento e vi que isso só piorava. Eu comecei a tomar até alguns remédios para desfazer os policistos, muito novinha, né, com 13, 14 anos. E isso acabou agravando. Os meus ovários viraram policisto e foi notado, né, durante os meus exames que continuava assim. Eu tinha um ovário muito maior do que o outro, uma diferença muito maior. E segundo as suspeitas médicas, né, eu não poderia gerar um óvulo perfeito e para ser fecundado, para ter assim, para poder ter um filho. E o que aconteceu? Eu sempre criei em Deus, né? Comecei a servir ao Senhor muito cedo, com uns 13 anos mais ou menos. Então, eu confiei a Ele toda a minha vida, né? Confiei a Ele todos os meus planos, confiei a Ele todos os meus projetos. E apesar de não merecer, apesar de não ser digna de nada que Ele tem feito por mim, Ele me abençoou muitas vezes. E eu conheci o meu marido, eu tinha 15 anos, né? A gente começou a namorar, a gente noivou quando a gente fez 18 para 19 anos a gente noivou e a gente casou com 21. Nesse meu tempo, eu continuei fazendo acompanhamento ginecológico, né? E aí, as minhas dores foram aumentando e eu descobri que eu tinha endometriose. O que é endometriose? Endometriose é uma fissura, como se fosse no útero, que ele sai o sangue para fora, né, para os outros órgãos, o meu ia para o intestino. E eu já fiquei de hospital, né, por causa disso. Faltava muito trabalho por causa disso. E aí, eu entreguei muito a Deus a questão da doença, porque eu tinha muito medo, porque eu já tinha um problema nos ovários, e aí ter endometriose levava as minhas chances lá pra... baixava quase todas as minhas chances. E aí, eu acabei, né, sendo adolescente, sendo jovem, eu acabei, sabe, esquecendo isso, deixando pra lá, né, não... Esse não era o meu alvo, ser mãe, né, eu não queria... Primeiro, me desculpa. Eu preciso me formar, preciso concretizar meus sonhos, eu preciso estar bem estabelecida para poder ter um filho. Sendo que eu já sabia isso e o meu marido também. A gente pensava muito na época e sabia que se talvez a gente casasse, né, a gente teria que adotar uma criança. Porque até o tempo em que a gente tivesse dinheiro para pagar um tratamento, uma cirurgia, principalmente com endometriose, ia demorar muito tempo. Então, eu acabei deixando isso pra lá, né? Entreguei a Deus e esperei. Quando foi em 2017, depois que eu casei, eu voltei a fazer exames. E então, o meu ciclo era tão desregulado que eu passava de 6, 7 meses sem menstruar. Então, pra mim, a gente nem precisava se prevenir, porque a gente já sabia que seria muito difícil a gente ter um filho, a gente engravidar, né? Então, nós acabamos deixando na mão de Deus, até um pouco irresponsavelmente, né? Mas deixamos pro Senhor resolver. E aí eu voltei pro médico, né? Com queixas maiores de dores, com atraso menstrual, mas não tinha sintomas de gravidez. Então eu descobri no final de 2017 para o começo de 2018 que nasceu um mioma. A fissura da minha endometriose foi curada, né? Ela foi fechada, só que naquele lugar nasceu um mioma. O que são miomas? Eles são tecidos musculares que crescem as paredes uterinas. Pode ser dentro do útero ou fora do útero. E o meu era dentro do útero. Mais uma coisa pra complicar. mais uma coisa pra possibilitar. E aí, dentro de mim já morria todas as esperanças, né? Eu já não tinha mais esse sonho, eu coloquei várias outras coisas. E isso foi até um pouco de revolta na minha vida, porque em 2018 foi um ano muito difícil pra mim, né?
eu tomei algumas decisões erradas, eu acabei me revoltando um pouco com Deus. Todo mundo passa por isso, né? A gente questiona muito sobre a vontade de Deus nas nossas vidas, só que a gente não entende de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não precisa ser o meu paladar agradável a mim, é agradável a ele. E sendo agradável a ele, é perfeita para nós. Só que em 2018 foi esse ano muito difícil. Eu tomei várias decisões erradas, fiz muita besteira, entristeci o coração de Deus. Nós passamos por uma crise conjugal, foi muito difícil. Talvez muitas pessoas que vão ver esse vídeo talvez não sabiam disso, mas nós passamos por esse momento e esse momento foi muito difícil. Eu acho sim que teve um pouco disso da questão da minha revolta, da questão do meu desinteresse. Eu queria dizer que não, eu queria dizer que estava tudo bem, eu queria dizer que minha vida está perfeita, mas não estava. Eu decidi no ano de 2018 viver tudo o que eu queria viver, eu queria tomar as minhas decisões, eu queria que a minha vida fosse como eu queria. Era a minha maior frase, era isso, dizer que eu decido a minha vida, eu sei da minha vida, eu sei o que é melhor pra mim. Enfim, ao final do ano de 2018, no Réveillon, 2019, eu, após passar tudo e ver e quebrar muito a cara, né, eu fiz uma oração a Deus e eu disse, Senhor, eu não quero mais viver conforme a minha vontade, eu quero viver a tua vontade, eu vou começar de novo. Eu preciso viver a tua vontade, não a minha. E fiz essa oração no chuveiro aqui de casa, eu tava tomando banho nesse dia e orando a Deus, chorando muito, pedindo perdão, pedindo direção. E nessa oração eu disse que Ele seria o dono da minha vida, Ele seria o dono dos meus dias. E Ele ouviu a minha oração. Em janeiro de 2019, eu voltei a trabalhar, voltei a estar, sabe, na presença de Deus. E quando foi em fevereiro, eu comecei a ter alguns sintomas estranhos, né? Como eu já tinha esse problema corriqueiramente, sempre, eu não ficava assim, surpresa se eu passasse meses sem menstruar. Se eu passasse 3, 4 meses sem menstruar, não tinha problema pra mim. Só que eu comecei a sentir sintomas diferentes, né? E como eu já sabia dos meus problemas, eu ainda tava com mioma, eu fiquei com medo de ser isso, mas também não queria ir pro hospital. E aí veio isso no meu coração. Será que eu tô esperando um bebê? Mas assim, seria tudo ao contrário do que a medicina falava e o que eu via, né? E aí eu fui fazer o exame de farmácia. Fiz. O exame de farmácia tá até escondido do Felipe. Fiz. O exame deu negativo. E eu achava aquilo muito estranho. Só que deu negativo, eu deixei pra lá. Quando foi no outro dia, eu comprei outro exame. Fiz, deu negativo. Depois eu fiz um de sangue, né? Fui para o pronto-socorro, pedi pro médico, ele passou, também deu negativo. E eu, pronto, ou eu tô com um problema muito sério, tá acontecendo algo muito, muito errado, muito diferente aqui. E eu preciso, sim, ir atrás de saber. E aí eu marquei, né, o médico. Acabei que não deu certo. Eu marquei para o começo de março e não deu certo. E eu comecei a me sentir mais estranha ainda conforme os dias foram passando. Então, e fui empurrando com a barriga, né, empurrando. Aí eu fiz mais um de farmácia, né, no começo de março. Mas assim, que eu não tava ficando louca, que eu tava achando aquilo muito esquisito. E toda vida que eu conversava com o Felipe, ele dizia assim, amor, não fica criando expectativa, porque a gente sabe que pra gente a gente precisa fazer a cirurgia da retirada do seu mioma, a gente precisa fazer um tratamento pra gente poder ter nosso filho. E agora não é o momento, porque a gente não tem condição, a gente não ia ter condição tão cedo, né? Então, nós ficamos esperando, né? E aí, quando foi no final de março, isso, dia 21, na verdade, eu sei bem certinho, dia 21, eu fui pro médico, né, consegui marcar a consulta e tal, conversei com ele, e ele ficou achando isso muito esquisito, né, e ele me passou uma bateria de exames, só que eu já tava muito estressada, porque eu já tinha feito 4 exames, 3 de farmácia e 1 de sangue, eles deram negativos, eu já tinha descartado essa possibilidade, porque eu não queria mais me ferir. Aquilo doía muito pra mim, se fosse falar, né, você tá grávida e tal. E detalhe, isso só quem sabia mais era minha mãe, minha irmã e o meu marido. O meu marido, ele é filho único, então eu tinha uma cobrança muito grande por parte da família dele, pra ele saber quando é que você vai dar o nosso netinho, quando é que você vai engravidar e tal. E eu ficava com aquilo assim, eu não posso, né? Aquilo doía tanto em mim, aquilo, ai
dentro toda a vida que eu escutava. Toda a vida que eu ouvia alguém falando isso, essa cobrança, e eu dizer que eu não podia, né? Não, eu, tipo assim, não posso, não dá. Mas quando foi nesse dia 21, eu fui pela consulta de manhã, né? Cheguei um pouco mais tarde no trabalho e o médico me passou, disse, olha, aproveite que você tá aqui, faça essa bateria de exames, né? Tire sangue ali pra fazer tudo. Que a gente vai ver a gravidez, se é ou se não é. Eu já dizia, bati o pé na sala do médico e disse, olha, não é. Não é, eu tô cansada de fazer exame de gravidez e me frustrar, falei. E ele, mas eu já coloquei aqui no sistema, você só tira o sangue, se não quiser olhar bem, se não, vamos esperar. Aí eu, tá bom. Aí eu fui, fiz o exame, voltei pra trabalhar. Passei o dia inteiro trabalhando sem nem lembrar desse exame. Esse dia eu fiquei até mais tarde, porque eu tinha chegado um pouco mais tarde, e eu lembrei. Eu fiz o exame hoje de manhã, vou olhar. Quando eu sentei na cadeira, eu liguei meu computador de novo e fui olhar assim, o exame e tudo. E tava lá, positivo. Naquele momento, a única coisa que eu pensava era sobre a vontade de Deus. Talvez não era a minha vontade, talvez não era a vontade do meu marido a gente ter um filho naquele momento. E eu ficava muito, muito, muito preocupada, sabe? Porque eu tinha um mioma no útero, talvez fosse ruim, talvez se eu perdesse, se fosse uma gravidez de risco. Tinha tudo pra isso, sabe? De ser uma gravidez de risco, de eu poder perder meu filho. Eu tinha muito medo. Naquele momento foi uma explosão. E aí eu fui, né? Saí de lá, peguei minha moto, fui no shopping. Não sei como eu consegui, eu tava chorando muito. Liguei pra minha mãe e pra minha irmã pra contar. Elas ficaram muito felizes, sem entender, né? E aí eu fiz uma pequena surpresa pro Felipe, dizendo que eu tava grávida. E ele ficou sem acreditar. Ele ficou, como assim? É verdade? Tipo, sem entender. E foi verdade, né? E aquilo a gente começou a viver a nossa gravidez. Como eu já tinha marcado, né, no dia já estava perto o exame da transvaginal, com uma semana, não foi nem uma semana depois, a gente foi fazer o exame e eu já estava com 9 semanas. Tipo, todas as vezes que eu fiz o teste eu já estava grávida. Foi no começo de fevereiro, finalzinho de janeiro para começo de fevereiro eu engravidei e o bebê estava perfeito, estava grande, seu coraçãozinho já era muito forte. E quando a gente estava lá na sala do médico, a única coisa que eu ficava mais aflita era perguntando, né? Mas doutor, e o meu mioma? Como é que tá os meus ovários? Não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, que mioma? Aí eu, olha, Felipe olhava pra mim, a gente, como assim, doutor? Eu tenho todos os exames, tá aqui. Eu tinha um mioma. Os meus ovários eram todos defeituosos. E ele assim, não, tá aqui o seu útero inteiro. Me mostrou. Tá aqui seu útero inteiro, você não tem mais nada. Você já foi curado, né? E a gente ficou, assim, nem sabe o que falar pra ele. Ele disse assim, não, eu acho que erraram nos seus exames. Eu disse, não, faz tempo que eu venho olhando em mioma, só sai com cirurgia. Ele não sai com medicação. Ele só sai com cirurgia. Mas eu entreguei pro maior cirurgião de todos, o médico dos médicos. E ele me curou. Ele limpou todo o meu útero e ele colocou um bebezinho lá. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por todos os seus benefícios, por todas as suas obras. Eu não merecia. A gente pensa que merece as coisas boas, mas na verdade a gente merece são as coisas más. Ele dá por graça, né? E o meu milagre é o meu filho. Eu tô aqui no quarto dele. Eu vou trazer ele para mostrar para vocês. E esse é o meu milagre. Né, mamãe? Hein? Esse é o Abraão. Em um outro vídeo eu conto mais sobre a minha gravidez, né? Ela durou 40 semanas e 6 dias. Eu tive de parto normal. E vou gravar, assim, um relato de parto e um pouco mais sobre minha vida, né? Eu gravei esse vídeo na intenção de te dar esperança, na intenção de acender a chama em você, que não é impossível para Deus. Até aquilo que a gente não merece, Ele nos dá. E o meu filho é um milagre. Meu filho é minha vitória. Um beijo, querido. Muito grande. Deixa eu abençoar.